Meus amados aqui do canal, esse é um dos relatos mais impactantes de arrebatamento. Fique até o final desse vídeo para você entender. É poderoso esse relato. Se inscreva no canal, comente e deixa o like. Em que enquanto a minha família sofria, lutando e questionando com a medicina, eu estava lá com o Senhor. Minha esposa ficava preocupada, dizia: você não come, você só janta às 6 horas, entra para o quarto, ora e começa uma nova etapa. Isso era de domingo a domingo. Tinha dias na semana que eu saía para uma congregação a 10 quilômetros da cidade, eu passava 3 dias lá, alojado dentro daquele templo, orando e chorando e dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Eu ainda não consegui entender o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer fazer comigo. Orava, quando não conseguia falar nada, pelo menos eu conseguia gemer. E só Deus sabia a preocupação que estava dentro de mim. Na segunda-feira, minha esposa chegou no quarto, olhou para mim e disse: eu vou mandar chamar os obreiros para te levar ao médico. Me levaram, o médico conversou comigo algumas horas, saiu lá fora e conversou com o presbítero irmão Jairo e o presbítero irmão Boanerges e disse: olha, o pastor de vocês está muito preocupado. A igreja não está devendo, vocês não estão endividados, não tem coisa assim que preocupa. Ele disse: não, está tudo bem, pastor Evandro sempre mantém as coisas no seu devido lugar, tudo em ordem, está tudo bem. Ele disse: mas ele tem uma preocupação. Aí o presbítero irmão Jairo olhou para o médico e disse: olha, mas ele não fala nem para a esposa dele o que é. Ele voltou e disse: olha, amanhã o senhor retorna comigo, eu vou fazer uma eletro do seu coração, fazer alguns exames e ver como que está a tua saúde. Fez todos os exames e disse: está tudo bem, o senhor não tem nada. Mas na quarta-feira, na terça-feira à noite ainda, era 5 horas da tarde, eu liguei para o co-pastor da igreja e disse: avisa pastor Fagundes para ministrar a palavra, porque eu não vou ao culto esta noite. Mas quando foi 6 horas que eu entrei para o quarto, beirando às 6:30, que eu fui entregar o meu jejum ao Senhor, o meu sacrifício, para tomar um banho, o Senhor disse: tu vais à minha casa, e tu has de exortar os meus filhos à pureza do corpo e à santidade da alma e do espírito. Eu disse: Senhor, mas eu não estou aguentando. Ele disse: a minha graça é o que te basta. E eu entrei para o banheiro, tomei um banho, já saí do quarto de terno, a minha esposa resolveu, e a igreja disse: vamos, arruma as crianças, fomos ao culto. Comecei a ministrar às 8 horas. Quando nós conseguimos sossegar, que Deus encerrou de me usar naquela noite, já era 11:30 da noite novamente. Quando terminou o culto, os irmãos saíam me cumprimentando e dizendo: pastor, parece que Jesus já vai arrebatar a igreja. Os nossos cultos estão sendo uma bênção, nós não temos nem vontade de voltar para casa. E eu fui para casa aquela noite e falei: Senhor, me deixa descansar, porque eu não estou aguentando mais. Mas ele disse: não, tu precisa orar ainda esta noite. Fui eu para o joelho, mais uma vez orei no quarto dos meus filhos. Pedi ao Senhor que os guardasse, que os protegesse. Orei durante toda a noite. Quarta-feira eu passei o dia de cama. Sentia muitas dores, muito cansaço. Me levaram ao médico novamente à tarde. Chegou lá e ele disse: pastor, me diz uma coisa que eu esqueci de lhe perguntar segunda-feira. O senhor está dormindo? Eu disse para ele: não. Eu passo dia e noite acordado. Ele disse: eu vou passar um remédio de tarjeta preta, de 450 miligramas para o senhor dormir. Quando eu cheguei em casa com aquela caixa de remédio, que a minha esposa pegou na mão, ela olhou e disse: você não é nenhum doente, você não vai tomar um comprimido deste. Eu disse: então guarda este negócio. Fui à reunião com os obreiros à noite, exortei a eles, como eu ouvi o pastor falar aqui esta noite, que exortasse aos irmãos nas congregações a manter a pureza da doutrina, os costumes. Nós somos a Assembleia de Deus, para não deixarmos como alguns que infelizmente já abriram as portas, soltaram as redes
Eles estão contando mais com os números do que com as qualidades. Estão contando mais com os valores financeiros do que com as qualidades de crentes. Mas nós precisamos, como obreiros, meus amados, sentir aquilo que Paulo sentia. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: os meus sofrimentos são dores como uma mulher quando está para dar luz a um filho, mas o meu desejo é que Cristo seja formado em vós. Terminou a reunião, lá eu tenho um ancião, um presbítero por nome Antônio Moreira, ele me abraçou chorando e disse: pastor, por que o senhor não diz o que está acontecendo? E eu abracei ele e disse: depois o senhor vai saber, não se preocupe não. Fui para casa, pedi: Senhor, me deixa dormir. Ele disse: não, esta é a última noite que tu vais passar em oração. Eu comecei a orar. 4 horas da manhã eu não aguentava mais, minha cabeça doía muito. Eu pedi: Senhor, me deixa dormir. E eu fui para minha cama, deitei e dormi aquele sono tão profundo. Mas às 6h30 minha esposa me chamou e disse: está na hora de levantar. Eu disse para ela: eu não vou levantar não, minha cabeça está doendo. Ela disse: mas você disse que ia buscar o leite na fazenda do presbítero irmão Gracildo. Eu disse: mas eu não vou não estou bem, minha cabeça dói muito. Ela disse: eu vou levar a Evelyn no colégio, daqui a pouco eu volto. Às 7h20 mais ou menos, 7h15, 7h20, ela retornou, entrou no quarto, deitou do meu lado, olhou para mim e disse: tu te lembras que quando nós casamos, tu me disseste que com 35 anos tu ia partir para a eternidade? Eu disse: lembro. Pois é, tu disseste que era a idade do teu pai. Eu disse: eu me lembro. E ela começou a chorar e eu disse para ela: você não precisa chorar não, porque eu não vou morrer. Eu só quero lhe pedir uma coisa: quando você sair daqui do quarto, tranca a porta e me deixe sozinho aqui. Hoje eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu não quero ver nem os nossos filhos. E se possível, eu não quero que nem você entre dentro desse quarto. Ela disse: tudo bem. Beijou o meu rosto, saiu, trancou a porta. E eu fiquei ali deitado, olhando para o teto da casa. E começou a me dar uma agonia. Foi adormecendo o meu lado esquerdo. Eu disse: Senhor, eu vou morrer mesmo. E a minha esposa lá na lavanderia começou a cantar: sozinho estás a navegar o mar da vida, grandes surpresas traz. Quando eu comecei a ouvir aquele louvor, a voz dela foi sumindo. E esse lado começou a adormecer e eu segurei com a minha mão direita na manga da camisa. E eu gritei o nome dela: Elda, mas ela não pôde me ouvir. Quando eu gritei, desapareceu o teto da casa, as paredes, e o céu se abriu. Quando o céu abriu, eu comecei a ver descer 5 seres, e eles vieram descendo em direção ao meu quarto. E quando eles chegaram, se posicionaram 2 aos pés da cama e 2 na cabeceira. E o outro veio e me pegou assim pelas costas e me levantou assim e disse: chegou a hora, você vai comigo agora. E começou a subir. Eu vi o meu corpo em cima da cama e ele começou a subir comigo, e eu vi aqueles anjos lá em volta da cama. E eu vi quando chegou o diácono, o irmão Joás, e o cooperador, irmão Vidal. E naquele momento eles disseram: nós viemos aqui falar com o pastor com urgência, depressa, tem um problema lá na igreja que só ele pode resolver. E o Senhor me deixava ouvir o diálogo deles. E eles conversavam, ele dizia: tem um problema lá e nós precisamos do pastor. Minha esposa disse: olha, ele está no quarto e pediu que não quer ver nem eu, nem os filhos dele hoje. Ele quer ficar trancado dentro daquele quarto. Mas eles disseram: mas a gente precisa falar com o pastor.
Ela disse, tudo bem, mas se ele achar ruim é problema de vocês. Quando ela abriu a porta, que ela olhou em cima da cama, ela gritou, pulou de joelhos em cima da cama e gritou, corre, porque o pastor está morrendo. E ela batia com as mãos nos meus peitos e dizia, Senhor, tu disseste que faria de mim uma guerreira. Devolve a vida do meu marido. Devolve a vida do meu pastor, não deixa ele morrer não. Meus irmãos entraram, começaram a orar e clamavam, pediam, Senhor, devolve a vida do pastor, ele não pode morrer. E eles ligaram para o hospital, não tinha ambulância, ligaram no quartel da polícia, porque lá trabalha um presbítero e um diácono nosso, não tinha nenhuma viatura. Eles disseram o que fazer agora. Chegou o presbítero irmão Jairo, aí chegou uma viatura da polícia, eles disseram, não, nós temos uma forma de transportar o corpo dele daqui de dentro, sem nenhum problema. E eles começaram a tirar meu corpo de dentro de casa, arrumaram uma caminhonete, uma estradinha, forraram o colchão, colocaram o meu corpo em cima. E naquele momento, eu via eles clamando e dizendo, Deus, não faz isso conosco, não. E eu olhei e disse, Senhor, por que tu deixaste aqueles anjos lá? Ele disse, eles vão cuidar do teu corpo até tu voltares. E eles saíram, levaram o meu corpo para o hospital. Quando entraram no hospital, o médico olhou assim, balançou a cabeça e disse, aqui não tem mais jeito não. Mas mesmo assim, colocaram balão de oxigênio, colocaram soro e começaram a aplicar injeções e mais injeções. E eu via tudo aquilo, tiraram do pronto-socorro, levaram para um quarto, e a mãe de uma irmã da nossa igreja, que é secretária da ETAD, é uma enfermeira que trabalha lá, e enquanto isso a notícia se espalhava e os irmãos começaram a se agregar na porta do hospital, começaram a se agregar os obreiros, pastores, presbíteros, e aquela enfermeira olhou e disse, doutor, esse povo que está aí fora, tudo é da igreja desse pastor. Manda abrir o portão e deixa eles entrar, porque eles dizem que quando para nós não tem mais jeito, para eles tem. E eu vi na hora que ele olhou assim em cima da cama e disse, manda o porteiro abrir o portão e deixa eles entrar. Não tem mais jeito mesmo. Eu só vou mandar para Porto Velho porque a família e eles estão exigindo, mas esse homem não tem mais jeito. E eu vi quando a minha esposa com os meus filhos entraram, os obreiros, e o Senhor disse para mim assim, agora basta, você não precisa ver mais nada, sobe comigo. E começou a subir, foi subindo, subindo. Quando chegou nas esferas espirituais, havia uma porta muito grande. Ele disse, vês tu esta porta? Eu disse, vejo. Fiquei olhando aquela porta, ele disse, eu já arrebatei a muitos, mas tu terás o privilégio. Esta porta aqui é a porta que dá acesso à sala das bodas do Cordeiro. A porta abriu e ele começou a entrar comigo e caminhar. No centro daquela sala havia uma mesa muito extensa, parecia não ter fim, e muitas cadeiras arrumadas em volta dela. E o que eu achei mais interessante é que os irmãos que já partiram para a eternidade estavam sentados lá, lado a lado, como os irmãos estão aqui. Ladeado um ao outro, havia uma paz, uma tranquilidade, um sossego naquele lugar. E ele foi caminhando comigo, caminhando. Eu posso descrever alguns irmãos, como alguns obreiros que trabalharam comigo e eu sepultei eles. Mas posso fazer menção do pastor Bernardo Jones, pastor Eurico Bergs, Daniel Berg Gunaving, que eu conheci por foto, mas pude vê-los lá. Eu poderia descrever muitos irmãos que eu vi lá. Mas chegou um dado momento da caminhada que ele parou
E um daqueles seres que estava sentado ficou em pé, olhou para mim e disse: a última vez que eu te vi, tu eras uma criança. E eu fiquei olhando. E a minha mãe tinha uma dúvida acerca do meu pai. Porque quando ele partiu para a eternidade, ele tinha 2 meses que tinha reconciliado. E quando aquele ser ficou em pé, o Senhor disse para mim: este aí é o teu pai. Está aqui comigo. Tua mãe, teus irmãos e você ficavam pensando, mas ele está aqui. E continuou caminhando comigo. Meus amados, parecia uma caminhada que não teria fim mais. Aquela mesa era muito extensa, muito longa. Mas quando chegamos no final da mesa, havia um cortinado muito grande. E ele atravessou aquele cortinado comigo. Quando atravessamos aquela cortina, havia uma outra porta. E ele disse: vês tu esta porta também? Eu disse: vejo. Ele disse: esta porta é a porta que dá acesso ao trono do Pai. E eu pedi: então abre, me deixa ver. Ele disse: não pode. Ainda não chegou a hora. E quando ele disse isto para mim, ele disse: volta comigo. Quando nós entramos na sala de volta, ele disse: olha para a mesa. E eu olhei e a mesa não tinha nada em cima. Muitas cadeiras vazias. E o Senhor disse: sabe por que aquela porta ainda não pôde ser aberta? Eu disse: não. Isso é porque os outros ainda não chegaram. Eu quero que você olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele: falta você. Meus amados irmãos aqui do YouTube, peço desculpas porque eu tive que cortar parte desse testemunho, né? Não está todo aqui. É porque por causa dos direitos autorais, o YouTube não aceita, né, algumas coisas aqui. Então temos que vigiar, mas você pode entender a mensagem real desse relato, desse testemunho. Arrebatamento. Tem muita gente aqui que assiste, né, os vídeos no YouTube. Tem muitos crentes que não concordam, que não acreditam com arrebatamento. Acham que arrebatamento é ilusão, é um engano, a pessoa não estava bem e não acredita que isso possa acontecer. Acredita, por exemplo, que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Acredita, por exemplo, que Pedro viu o céu aberto? Que qualquer pregador na época de Jesus viu coisas grandes e extraordinárias, mas que hoje ninguém é arrebatado. Eu respeito a sua opinião, o seu posicionamento, mas a minha fé é de que você, eu ou qualquer outra pessoa possa sim ser arrebatada. Basta Deus querer mostrar. E o arrebatamento é algo muito forte. É uma grande experiência que a pessoa tem com Deus. Eu me despeço por aqui, fique à vontade para comentar, se inscrever no canal, deixar o like. E se o Senhor permitir, eu volto em breve com mais um vídeo impactante no canal.